Amados, aos domingos pela manhã, tenho pregado sobre a igreja, uma série de mensagens sobre a igreja saudável no tempo de pandemia. Como ser uma igreja saudável? Como nos apresentar ao mundo de maneira saudável? Deus tem, cada domingo, nos orientado nesse sentido. Hoje nós falamos sobre a igreja é saudável porque ela é o corpo de Cristo. Isso na carta de Paulo aos Efésios. E eu confesso a vocês que aprendi muito na carta de Paulo aos Efésios essa semana, falando sobre este assunto. E à noite tenho falado sobre a pessoa de Jesus. Cada domingo, uma mensagem sobre Jesus. E hoje vamos falar sobre uma pergunta que estou fazendo a mim mesmo. Quanto amo a Jesus? Quanto amo a Jesus? Denise, eu fui lá visitar o seu pai, chamei, bati na porta, ninguém atendeu. Vocês estão saindo muito, hein? Fala para ele que eu estive lá. Vamos combinar isso aí. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, no versículo 8, ele fala sobre o quanto Deus nos ama, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E sem dúvida, é uma expressão maravilhosa que completa a palavra de Jesus que João escreveu no capítulo 3, versículo 16, mas Deus, amou o mundo de tal maneira. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e então Jesus anuncia isso. João escreve. Depois Jesus cumpre a sua missão, morre pelos nossos pecados, ressuscita dentre os mortos. Mais tarde, Paulo, ao escrever, ele diz que aquilo que Jesus profetizou lá em João 3,16 se cumpriu e Deus provou que nos ama de verdade. Nós não precisávamos dessa expressão, dessa palavra do apóstolo Paulo, porque todos nós sabemos que Deus nos amou tremendamente. Mas a palavra ela vem confirmar, ela vem ratificar aquilo que já havia sido dito. O Novo Testamento é uma confirmação da declaração do amor de Deus por nós, expressada lá no livro, no Velho Testamento. Então a Bíblia toda se preocupa com isso. Por exemplo, Josué no capítulo 23, quando ele está no seu discurso de despedida do povo de Israel, está terminando o seu ministério, no versículo 11, ele diz: olha, vocês precisam amar a Deus como Senhor e somente a Ele. Eram as últimas palavras dele, ele estava se despedindo. Então, de tantas recomendações, ele diz: uma é essa: amem a Deus como Senhor e não se afastem disso, e ame somente a Ele. Então, esse amor requerido de Deus da nossa parte é porque Ele já nos amava, Ele já nos amava. Então, a Bíblia foi escrita porque Deus estava nos amando. Ela foi sendo escrita e narrando a história da revelação, é a história do amor de Deus por nós. Entretanto, esse amor precisa ser correspondido. Ele precisa ser correspondido. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Lá em Deuteronômio, Moisés pergunta: o que é que Deus requer de vocês? O que é que Deus espera de nós? Senão que o temamos, que o adoremos e que o amemos com todo o nosso coração. Então é assim que Deus se revela. Ele ama, mas Ele quer ser amado também. Ele quer ser correspondido. Então foi a partir desse argumento que eu preparei essa mensagem, quanto ama Jesus, quanto ama Jesus. Logo depois da ressurreição, Jesus está lá na praia, você lembra? Os discípulos estão pescando à noite e tal. Amigos, vocês têm aí algum peixe para a gente comer? Não pegamos nada, mas joga a rede assim. Aí aconteceu aquela pesca maravilhosa e tal, e quando isso acontece, João disse: é o Senhor, ele está lá na praia. Pedro pula do barco e vai para chegar primeiro. E quando chegaram lá, Jesus já estava com o peixe assado, com pão, com tudo preparado, para eles fazerem aquela refeição. E quando termina então a refeição, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Isso está escrito em João capítulo 21,
E o diálogo de Jesus com Pedro começa no versículo 15, vai até o versículo 17. Ele pergunta: Pedro, você me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? E ele sempre pergunta: você me ama mais do que esses? Mais do que os discípulos me amam? Ou você ama mais a mim do que ama os discípulos? Você ama mais a mim do que ama esses peixes? Você ama mais a mim do que a sua profissão, essas redes, esse barco que vai ser que você tem como a sua sobrevivência? Porque foi Pedro que chamou os discípulos para vamos voltar a pescar, nossa vida continua, né? Mas só que Jesus tinha outros planos para eles. Então, quando Jesus faz a segunda pergunta: você me ama? Pedro responde: eu te amo. Mas Jesus pergunta a terceira vez. Isso constrangeu Pedro. Ele sabia exatamente porque Jesus estava fazendo 3 perguntas, né? Não que Jesus duvidasse de Pedro, porque Jesus conhecia o coração de Pedro, mas é que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então, para 3 negativas, Jesus recebe agora 3 confirmações de Pedro. E ele diz: tu sabes que eu te amo com todo o meu coração. Aí Jesus: então, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Ele vinha falando: apacenta as minhas ovelhas, mas agora, na terceira resposta, já apacenta os meus cordeirinhos, os meus filhinhos. Você agora tem condições de ser pastor, porque você me ama, então você vai transmitir esse amor ao rebanho que eu vou confiar a você. Tá? Isso para mim é fundamental, e isso é uma demonstração de que Jesus quer ser amado. Ele quer ser amado. Ele nos ama, mas Ele quer ser amado por todos nós, né? Então a pergunta é: o quanto eu amo Jesus? Nós nunca vamos conseguir corresponder à altura. Nunca vamos amar a Jesus como Ele nos ama, tá? Mas nós devemos, dentro das nossas limitações, amar o Senhor. Tá? Então eu respondi aqui com seis respostas a essa minha pergunta: o quanto amo a Jesus. Não sei cabe a você responder também. A primeira resposta que eu dou é: como amo a Jesus? Amo a Jesus porque o seu nome é sem igual, né? Para mim, irmãos, o nome de Jesus é aquilo que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, né? Que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará. Aquilo que Isaías disse lá, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Então o nome de Jesus está acima de todo o nome. Então, porque Jesus tem um nome excelente, ele tem, não é questão de fama, não é o meu herói, não é uma questão de ser um personagem, não, ele é o Senhor. Jesus não é um personagem dentro da história, ele é a minha história de vida depende de Jesus. Então toda a minha confiança está depositada no nome de Jesus. Então o nome de Jesus alegra o meu coração. Falar o nome de Jesus e ouvir a respeito do nome de Jesus me dá prazer. Então eu gostaria que você pensasse nisso, tá? Ouvir ou pronunciar o nome de Jesus te dá prazer? Devemos amar a Jesus, porque o nome dele é um nome sem igual. Mas também eu amo a Jesus porque ele me ouve com atenção. As pessoas os namorados, as pessoas que têm relacionamentos mais profundos, ou com amigos, ou de casamento mesmo, né, sabem que esses relacionamentos eles são fortalecidos, especialmente quando as pessoas se comunicam. Tem boa comunicação, acontece boa comunicação. É muito ruim quando uma esposa conversa com o marido e tem a sensação de que ele não está ouvindo, que ele não está prestando atenção. A mesma coisa acontece com o marido, mas acontece mais com as mulheres do que com os homens, né? A sensação de que está falando sozinha, tá? Isso é horrível, e com Jesus não, você pode ter certeza, ele te dá atenção, né? Quando você está conversando com alguém, você vê que essa pessoa a mente dessa pessoa está divagando, parece que está com a cabeça em outro lugar. Isso é horrível, porque você está se comunicando, e comunicação significa mão dupla. Você fala, a pessoa ouve, entende e responde. Se não entende, pergunta. Então isso é comunicação. Agora, com Jesus é diferente. Nós podemos depositar toda a nossa confiança e todo o nosso amor a Jesus, porque Ele nos ouve. Ele nos ouve com muita atenção. Lá no hino de número 155 do cantor cristão: em Jesus amigo temos, mais chegado que irmão.
Ó, que paz perdemos sempre, né? Por não conversarmos com Ele, porque Ele nos ouve. Ele é alguém precioso, Ele é o nosso amigo, Ele se oferece assim. Hoje pela manhã nós cantamos o hino 381, né? Jesus, pastor amado, né? Ouve-nos aqui. Então esse é o entendimento que nós temos. Eu amo a Jesus porque Ele me ouve. Ele me ouve com muita atenção. Eu posso clamar, Ele vai me ouvir. Ainda que eu esteja como uma ovelha perdida, lá agarrado no espinhal da vida, se eu clamar, Ele vai ouvir, Ele vai me buscar, e vai me trazer no colo, nos braços, para o rebanho de novo. Então Jesus ouve as minhas orações, por isso, eu quero amá-lo cada vez mais. Existe um materialzinho chamado A Hora que Muda o Mundo. Quando eu ganhei esse material sobre oração, funciona como um relógio, o ponteiro vai andando, e para cada 5 minutos tem uma leitura bíblica, uma reflexão e uma oração. Foi a leitura desse livro, e eu me envolvi com ele. E quando eu pastoreava em São Fidélis, eu trabalhei em cima da Hora que Muda o Mundo, e trabalhei com a igreja, inclusive, com esse material, e mudou a minha vida, completamente, em relação à oração. E foi exatamente a Hora que Muda o Mundo que me levou e me inspirou a escrever o Momento Sublime, tá? E que eu gostaria que um dia chegasse às mãos, né? As mãos de todas nós, as pessoas que estão me ouvindo hoje. Então a minha vida mudou por completo, quando eu descobri que uma oração não é simplesmente você fechar os olhos e conversar com alguém. A oração é você fechar os olhos ou os olhos abertos e conversar com Jesus. Ter a certeza que Ele te ouve, Ele está ali do seu lado. Ele está ali do seu lado. Você pode estar o mais distante dEle, por circunstâncias, né? Às vezes até por causa do pecado, mas Ele não. Ele estará sempre, sempre, sempre ouvindo. A Bíblia toda nos mostra isso. Deus, através de Jesus Cristo, tem um interesse extraordinário em nós. Interesse tremendo. Mas também nós devemos amar a Jesus porque Ele fala aos nossos corações. Ele ouve com atenção, mas Ele também fala. Não é um Deus mudo, não é um Deus morto. Não há essa possibilidade, Ele está vivo. Ele está vivo. Lucas capítulo 24, no versículo 32, porventura não ardia os nossos corações quando a caminho nos abria as Escrituras? Lá no caminho de Emaús, de vez em quando eu cito essa passagem aqui, né? Então os discípulos, ele falou conosco, Ele estava falando, nós que não entendemos, mas Ele já estava falando, não foi aqui na mesa que Ele se revelou, lá Ele já tinha se revelado, nós é que não entendemos, mas nós devemos amar a Jesus por isso. Ele nos ama tremendamente, por isso Ele tem um interesse em nós, e quando Ele precisa falar, Ele fala, quando Ele precisa falar, Ele fala. João capítulo 6, versículo 68. Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E vocês vão me abandonar também, como essas pessoas estão fazendo? Não, Senhor, nós não temos outra porta para bater, nós não queremos pensar em outra possibilidade, nós só temos o Senhor, e o Senhor tem a palavra de vida eterna, então o Senhor fala no nosso coração, e quando o Senhor fala, a nossa vida se modifica. É por isso que o escritor Campbell Morgan, quando escreve um livro sobre o lugar da Bíblia no discipulado, então ele diz, a Bíblia não foi escrita para aumentar as nossas cabeças, para você ficar culto, que inteligência, conhece, a Bíblia não foi escrita para isso, a Bíblia foi escrita para dilatar os nossos corações, para encher os nossos corações de amor, e amor primeiro a Deus, amor primeiro a Jesus Cristo. Então nós devemos amar a Jesus, porque Ele fala aos nossos corações. As pessoas que se amam, e quando estão distantes, uma carta, né, diz muito. E essa carta, se a pessoa continuar distante, a gente lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? E olhar fotos de pessoas amadas que já foram, mas que foram muito amadas por nós, né? E olhar cartas, ver fotos, ler declarações de amor. Vocês têm isso? Hein? As mulheres são mais românticas do que os homens, né, nesse sentido, mas eu tinha dentro da minha Bíblia um galinho de
de uma plantinha que a Marlene me deu quando a gente estava namorando. Ela tirou lá o galinho e me deu, e eu coloquei dentro da Bíblia. Carreguei aquilo anos e anos dentro da minha Bíblia, né? Depois gastou, assim como a Bíblia gastou também, né? E não tive como guardar. Mas a verdade é que você guarda coisas de pessoas que você ama. Por quê? Porque comunica você algo, comunica um momento, comunica, traz uma lembrança gostosa, tá? Então nós devemos amar a Jesus também por isso, porque Jesus fala, continua falando aos nossos corações. E não é só num sermão, não. Não é só quando você pega, abre a Bíblia, não. Jesus continua falando diariamente aos nossos corações. É por isso que as duas meninas cantaram esses dois cânticos tão lindos, né? A presença de Jesus, isso é extraordinário. Devemos amar ao Senhor Jesus por isso. Em quarto lugar, devemos amar a Jesus porque a sua companhia é muito agradável. Não é um Deus distante que você simplesmente lê uma carta na Bíblia, ou olhe uma foto, nem há foto dele, tá? Mas é um Deus presente. Ele está, e a presença, a companhia dele é muito agradável. Saber que Jesus está comigo na hora da tempestade, isso me dá segurança. Saber que Jesus está comigo quando todos me abandonam, isso me traz segurança, porque alguém continua comigo ali. Devemos amar a Jesus porque a companhia dele é muito agradável. O hino 280, Cristo bom mestre, meu amigo sem igual, perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti. Então nós precisamos desejar isso, entender que Jesus é um amigo sem igual, e um amigo presente, não é um amigo distante, é um amigo presente. É bom ter a companhia de Jesus, é bom ter a pessoa amada ao lado, né? É por isso que nós devemos amar a Jesus, porque Ele sempre está conosco. Eu creio que foi essa sensação que Enoque teve, foi essa experiência que ele teve também. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, né? Então ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus, caminhava com Deus todos os dias, batia papos com Deus, amava a Deus, era amado por Deus, e um dia Deus decidiu, você vai comigo para a eternidade, esse mundo não te merece. Mirti Matias escreve um livro intitulado Caminhos de Deus, muito interessante. Mirti era, para vocês que são mais jovens, né? Era uma poetisa, desse tamanhozinho, e funcionária da Junta de Missões Nacionais, foi missionária, depois funcionária, trabalhava na Junta, e escrevia muito bem, E ela escreveu um livro, Caminhos de Deus. E nesse livro ela vai falando sobre pessoas muito queridas que morreram muito jovens, né? E ela pega pastor Abinadab e tal, e trabalhando e fazendo assim e tal, trabalhando, a igreja crescendo e tal, ficou enfermo, morreu. E ela, por quê? Ela não responde. Aí ela vai para um outro personagem, né? Um missionário, um outro pastor, uma jovem, um adolescente da igreja tal, um pastor que estava fazendo um maior sucesso no campo de missões, e o livro todo é assim, ela narra a experiência, conta a história e morreu. Por quê? Reticência. Vai para a experiência seguinte, e ela vai falando, e quando chega no final do livro, ela conclui, o mundo não merecia tais pessoas. O mundo não merecia tais pessoas. Isso é um conforto para as pessoas que ficaram, para a família que ficou, né? Quando o profeta diz lá que Deus retira os seus filhos, né, antes que eles venham um sofrimento atroz. Então Deus é capaz de fazer isso. Ele me ama de tal maneira e Ele sabe que a minha vida está me levando para um sofrimento terrível lá na frente, então Ele me tira. Eu quero que Deus faça isso comigo. Sabe por quê? Porque a companhia dele é melhor do que qualquer outra companhia. Então amo a Jesus, porque a sua companhia é muito agradável. Em quinto lugar, amo a Jesus porque Ele me levará para morar com Ele, né? Aquilo que nós falamos hoje pela manhã, a noiva esperando o dia do casamento, né? Esperando chegar o dia do casamento. E ela fica contando, né?
e ela conta lá, e está tudo certinho, convida, distribui os convites e tal. Eu fico tão emocionado quando chega um casal para marcar casamento comigo, 2 anos de antecedência. Mas já, porque a gente sabe a agenda do Senhor. Eu tenho casamento marcado para 2021, já, alguns. 2021, se vocês não correrem, vocês vão ver só, tá? Então, as pessoas marcam os casamentos, ficam esperando o dia do casamento. E quanto mais ama o noivo, quanto mais ama a noiva, mais conta, né, a proximidade dessa data. Então, nós também devemos amar a Jesus, porque um dia Ele virá para nos buscar. E nós vamos morar para sempre com Ele, lá nas mansões celestiais. Ele disse isso. João 14, verso 3, ele está conversando com os discípulos, disse, olha, eu vou partir, mas eu vou preparar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo. Onde eu estiver, vocês estarão comigo para todo sempre. Para todo sempre. Aí Tomé pergunta, mostra-nos, né? O Pai, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Fiquem tranquilos, eu venho, eu vou buscar vocês. Eu vou buscar vocês. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, em Belfor Roxo, fomos sócios, inclusive, numa empresa, e de uma hora para outra ele decidiu ir para os Estados Unidos. Deixou tudo, família, uma esposa, 2 filhos, e prometeu para a esposa e para os filhos que voltaria para buscá-los. E eu volto. E foi. 1 ano, 2 anos, trabalhando lá, se estabelecendo, né? E a gente achava que César não voltava mais e tal, mas entrou em contato comigo depois, e foi uma experiência muito agradável, inclusive, e ele buscou a esposa e os filhos para morarem com ele lá. Aí já tinha residência, já tinha emprego, feliz da vida, está lá até hoje. Hoje ele trabalha numa companhia de aviação, inclusive. E veio aqui visitar a Marlene, quando a Marlene operou, ele veio aqui em casa visitar a Marlene. Amigo mesmo. Mas uma das minhas preocupações naquela ocasião, jovem pastor, será que o César deixou a família? Será que ele abandonou a esposa, os filhos aqui? Mas não, irmãos, não. Ele buscou. E Jesus fez essa promessa. E você pode ter certeza. Essa dúvida você pode ter e nutrir em relação às pessoas, como eu e como você. Mas em relação a Jesus, não. Ele voltará. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Antes que vocês saibam, eu volto para buscar vocês. Eu voltarei para buscar vocês. Vocês podem ter certeza, Ele vai cumprir essa palavra. Um dia, irmãos, todo esse sofrimento vai acabar. Um dia, todos nós, e eu quero que você saiba, amo Jesus por isso, e esse amor vai acabar em casamento. Vai acabar em casamento. Ele vai buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua igreja. Para a gente terminar, amo Jesus, porque Ele me ama mais ainda. Todos nós devemos amar a Jesus, porque Ele nos ama tremendamente. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos, você é capaz de amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Você só pode compreender o amor de Deus porque porque Ele te amou primeiro. Ele deu o passo inicial. Ele foi o primeiro a estender a mão. E é por isso que Paulo diz, mas Deus dá provas do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, só existe uma maneira de você testemunhar o seu amor por Jesus. Quanto ama Jesus? Só existe uma maneira. E foi Ele quem disse. João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se você quer provar que ama Jesus, então você precisa provar isso amando seus irmãos, amando as pessoas que estão ao seu redor. Porque Ele estabeleceu isso para mim e para você. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, ele diz, como é que uma pessoa pode dizer que me ama, se não ama o seu próximo, que está do seu lado?
Tá? Então, se você quiser provar que ama a Deus, que ama Jesus, então você deve me amar. Eu devo te amar também, porque esta é a maneira que nós temos para provarmos que amamos a Jesus. O quanto amo a Jesus? Pense nisso. Você tem motivos para amar a Jesus? Nutra esses motivos. Se alimente cada vez mais por esses motivos, porque Ele merece o nosso amor. Ele nos ama e nós devemos amá-lo também cada vez mais. Vocês que estão em casa, saibam que Deus ama tremendamente você. Deus tem planos para a sua vida. E você ama também a Jesus, à altura? Pense nisso. Vamos louvar o Senhor com um cântico em que nós exaltamos esse amor por Jesus. É o hino 25 do cantor cristão. Na minha resposta à minha pergunta quanto amo a Jesus, eu disse porque amo a Jesus. Rafael, na preparação da ordem do culto para esse domingo, ele respondeu, quando eu amo a Jesus. Tá? E foram 3 maneiras de ele dizer quando. Primeiro, amo a Jesus quando reconheço o seu sacrifício na cruz do Calvário. Aproveitou a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 21, e no meio dessa leitura tem lá a expressão, por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus. Então, o argumento aproveitado aqui nesse versículo é que nós amamos ao Senhor Jesus quando nós reconhecemos que o sacrifício dele
promove a nossa comunhão com o Pai. E depois ele respondeu a pergunta: amo a Jesus quando o adoro em espírito e em verdade. Aí ele foi buscar lá no livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 7, versículo 8 e versículo 14, destaquei a expressão: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Então nós amamos a Deus quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Mas também, para concluir, amo a Jesus quando entrego o meu viver a Ele. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês estão fazendo isso com uma declaração de amor, tá? E o texto foi Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo dizendo que Jesus era a razão da sua existência, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse Deus, esse Senhor, merece ser amado por nós. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por teu grande amor por nós. Obrigado pelo teu Filho Jesus ter vindo ao mundo e morrido em nosso lugar. E agora, Senhor, nós queremos declarar o nosso amor. Fica conosco, aceita, Senhor, o nosso amor. Ele é infinitamente menor do que o teu amor por nós, mas eu tenho certeza que ele está sendo requerido pelo Senhor. Então abençoa a tua igreja, desperta em nós o desejo de amar a Jesus sobre todas as coisas. Nós pedimos isto no nome dele mesmo. Amém, Senhor. Amém. Amados, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Vamos viver essa semana para a honra e glória do nosso Deus, amando a Jesus. Amém? Uma boa noite.